qual a diferença entre mitologia e religião? A gente geralmente escuta que a mitologia é aquilo que é inventado. É uma história, é uma lenda, né? Inclusive o termo mito, ele ficou muito caracterizado com isso, né? Tanto é que quando a gente vai falar alguma coisa, o que é verdade e o que é mito, né? A gente distingue, isso aqui é verdade, isso aqui é mito, isso aqui é mentira, é uma história, é uma farsa. Não é essa a origem da palavra mito. Não é essa a relação que a gente faz com a palavra mitologia. Então, mitologia não é o que é falso, e a minha religião e a sua mitologia. Ah, a mitologia grega, a mitologia romana, mas a minha religião cristã, a minha religião judaica ou a minha religião islâmica. O deles é mitologia, a minha religião. Não existe isso. São coisas diferentes. São classificações diferentes, são significados diferentes. Mitologia é uma coisa, religião é outra. E todas as religiões possuem a sua mitologia, que novamente não tem relação alguma com ser verdade ou ser mentira, tá? Mitos no grego significa narrativa, significa narrar. Logia é estudo. Então, mitologia é nada mais do que o estudo das narrativas religiosas. Ou seja, a origem das religiões, dos deuses, da criação dos deuses, de como surgem aquelas divindades, tudo isso é a parte mitológica da religião. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, que é uma religião, nós temos as narrativas mitológicas. Quando eu digo que Deus criou o mundo em 7 dias, assim como a crença judaico-cristã acredita, o Deus criou o mundo em 7 dias, e em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Essa narrativa da criação do mundo, e cada dia acontecendo uma coisa, isso é uma mitologia. Eu estou estudando o mito da criação. Quando eu falo mito da criação humana, eu não estou dizendo que é mentira ou verdade. Eu estou dizendo que aquilo é a narrativa da criação do homem segundo a religião cristã, segundo a religião judaica, segundo a religião islâmica. Tá? A religião romana, assim como a religião grega, assim como a religião egípcia, tem suas mitologias, os seus mitos. Então, quando Saturno, que é um deus romano, tem um filho chamado Júpiter, que é outro deus romano, essa narrativa que eu faço da criação do Pai, Deus, Filho, Deus, essa é uma mitologia. Eu estou contando um mito de romano. Mas o que é religião, então, professor? Religião é algo muito mais amplo. Religião engloba, dentre várias coisas, a mitologia. Mas muitas outras coisas. Os templos fazem parte da religião, as práticas religiosas, os rituais que os próprios seres humanos fazem, mesmo não tendo um envolvimento direto com Deus. Se eu acendo uma vela por uma pessoa que morreu, isso é uma prática religiosa dentro do conceito de religião daquela pessoa. Se eu vou a uma missa ou se eu vou a um culto, eu estou praticando um ritual pertencente àquela religião. Assim como dentro daquela missa eu vou falar sobre o mito da criação humana. Perceba, a missa é um aspecto da religião, o culto é um aspecto da religião, o sacrifício que eu faço a um Deus é um aspecto da religião, a mitologia é outro aspecto da religião. A religião é tudo. A religião engloba todas as práticas, todas as etapas, todas as camadas que o ser humano tem relacionado àquela religião. A religião é ampla, a mitologia é uma parte dessa religião ampla, tá? Então, desde já sabemos que todas as religiões possuem suas mitologias, assim como a religião romana. Então, está incorreto, professor, a gente falar mitologia romana e mitologia grega? Depende. Depende do que você está falando. Se você está narrando a relação dos deuses entre eles, a criação dos deuses, você está falando sobre a mitologia romana. Mas se você está falando sobre um sacrifício doméstico que um homem romano fez para um deus específico, isso é uma prática religiosa que não tem relação direta com a mitologia. Mas aquilo ali ele está praticando a religião dele, a religião romana politeísta, que foi a que predominou pela maior parte do tempo da Roma Antiga, até ser substituída pelo cristianismo. Tá? Não sei se ficou claro essa distinção entre mitologia e religião.
Se tiverem dúvidas sobre esse ponto, coloca aqui nos comentários que eu já posso desenvolver mais e elaborar mais. Me falem se vocês entenderam esse ponto. Esse ponto é muito importante, tá? Isso vale para outros estudos que vocês vão fazer sobre religião e sobre mitologia, tá? Quando a gente falar aqui no repertório sobre Grécia, sobre a mitologia grega e sobre a religião grega, esse conceito é importante que já esteja estabelecido na sua cabeça, tá bom?